Yo pessoal, e aí, tudo tranquilo? Tô trabalhando aqui na introdução do canal. Acho que vai demorar um pouco pra ficar pronta, porque eu sou meio perfeccionista e eu prefiro não colocar nada meia boca. Enfim, se vocês estiverem gostando do conteúdo, se inscrevam e dê uma curtida, isso ajuda bastante na divulgação do canal. Essa terceira HQ do Homem-Aranha traz um dos vilões mais famosos da série toda. É claro que eu tô falando do Dr. Octopus. O cara já apareceu em filme, é vilão recorrente nas histórias do Aranha e recentemente, em 2013, fez papel fundamental no Superior Homem-Aranha, só que isso vai ficar daqui a vários vídeos, porque até chegar lá, né? Mas vamos pra história. A partir dessa terceira HQ, as histórias ficam mais curtas, de 2 ou 3 páginas. Isso é devido à nova área reservada para a leitura de cartas enviadas ao Stan Lee e ao Steve Ditko na época. Bem, a história começa com um trio tentando roubar um cofre, mas logo eles são surpreendidos pelo sinal do Aranha. Sim, o cara tinha um sinal, que nem o Batman, cara. Eu mencionei a DC, foi mal, pessoal. Logo o Aranha pula em cima deles, troca umas carícias e tal, pendura eles e com esse sinal, muito útil, indica pra polícia onde ele prendeu os meliantes. E a vida do cara tá tão boa que ele inclusive deseja por um inimigo que esteja à altura dos poderes dele. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente deseja, né? Perto dali, em um centro de pesquisa atômico, o Dr. Octopus, como ele já é conhecido no meio científico, realiza mais um dos seus experimentos. Como todo mundo sabe, ele desenvolveu alguns braços mecânicos para poder manusear alguns elementos voláteis. De outro modo, seria impossível realizar as pesquisas que ele queria, mas nem tudo são flores e já já uma merda acontece. Os níveis de radiação se elevam e uma explosão acontece. Eles recuperam um doutor inconsciente e o levam para o hospital. O diagnóstico não é nada bom, ele sofre danos cerebrais permanentes e os braços mecânicos não podem ser removidos do seu corpo. Na verdade, como bem diz o doutor, eles se fundiram ao corpo do Dr. Octopus de uma forma bem estranha devido à radiação. Dias depois ele acorda, mas são visíveis os danos cerebrais que ele sofreu. Ele acredita que todos estão com inveja dele e estão tentando afastá-lo do trabalho. Antes ele só conseguia controlar os braços mecânicos manuseando alguns botões que ficavam na parte anterior do traje dele. Mas aparentemente depois do acidente era só uma questão de pensar no que ele queria fazer que os braços obedeciam. E usando a força dele, ele acaba sequestrando algumas pessoas para servir ele. No outro lugar da cidade, JJ Jameson reclama de não conseguir fotos nenhumas do Dr. Octopus. E Peter, mais convencido do que nunca, só pede para que ele assine o cheque, porque seria só uma questão de tempo até ele conseguir as fotos. Então ele decide dar uma passada no hospital para conseguir as fotos. Ele tá tão convencido que na subida até o quarto do doutor ele continua reclamando que ele gostaria muito de uma pequena competição. Chegando na janela ele vê o colossal braço mecânico do doutor. A cena aqui é simples, o doutor simplesmente mandou a galera basicamente mudar um laboratório para dentro do quarto dele. E o Homem-Aranha, cara, tá tão mesmo convencido que ele até fica feliz de ver que o doutor ficou um pouco doido e que finalmente ele poderia ter alguma ação. Uma das vítimas reclama que ele não pode deixar eles em cativeiro para sempre e o doutor fica com raivinha, dizendo que quem tem poder tem tudo, então ele ia ficar quanto tempo ele quisesse. O Homem-Aranha então entra em ação e começa o embate entre os dois. Eu acho que essa é a primeira surra que o Homem-Aranha leva, cara. O Dr. Octopus prende ele com a ajuda dos braços mecânicos e dá um tapinha na cara dele, tipo o Poison do Street Fighter. E não contente, ele joga o Homem-Aranha pra fora da janela como um pedaço de bosta. Em contraste ao Homem-Aranha cheio de confiança de agora a pouco, ele até começa a duvidar dos poderes dele agora. Mas durante a humilhação do Homem-Aranha, os prisioneiros do Dr. Octopus acabam fugindo, então com medo que a polícia chegue, ele também dá uma fugida. Ele se esconde e espera a poeira baixar.
Se dirige então ao centro do laboratório atômico e se prepara para tomar posse do que ele considera ser dele. O doutor pretende explodir parte do laboratório e reformar o mesmo para que possa atender suas necessidades. Em breve, o pessoal descobre quem está por trás de tudo, mas não consegue impedir o Dr. Octopus de realizar o que ele quer fazer. E todo mundo se vê com problemas, porque é a primeira vez que um brilhante cientista se torna um vilão. Eles decidem então isolar o laboratório atômico. Ninguém entra e ninguém sai. E enquanto isso, no quarto dele, o Peter continua na depressãozinha dele depois de tomar um couro do doutor. A velha imortal tenta colocar ele pra cima, mas o Peter realmente ficou deprimido. Colegas de sala do Peter dizem que o governo até colocou o Quarteto Fantástico para tentar dar um jeito no doutor. Mas eles estavam ocupados e o único que pôde vir foi Johnny Storm, o Tocha Humana. Ele fala que por ter usado muito a chama dele recentemente, ele vai ter que esperar alguns dias para poder ficar em chamas de novo. E o Peter fica pagando o pau pro cara, tipo, nossa, eu queria ter esse poder, essa confiança. O Tocha Humana tira um barato básico do coisa, dizendo que é isso que acontece quando ele pede ajuda pro cara, tipo, 2 e 2 é igual a 3. Então, dando uma de psicólogo, ele dá um discurso de autoajuda que incentiva o Peter a acreditar nele novamente. A habilidade sozinha não é suficiente. Mesmo o Quarteto Fantástico já sofreu algumas derrotas, mas eles sempre voltam para lutar. Então o Peter agradece o Tocha Humana e se prepara para o segundo round. Usando aquela velha habilidade do Sting humano, ele consegue se infiltrar dentro do laboratório atômico, passando por cima dos guardas. Mas se aproximando mais ainda do centro do laboratório, ele mal suspeita que o doutor está vendo tudo. E usando o controle manual de todo o maquinário do laboratório, ele tenta impedir que o Homem-Aranha chegue nele. O Homem-Aranha então percebe que ele está vendo ele pelas câmeras e decide sair do campo de visão do doutor. Antes de enfrentar novamente o doutor, ele dá uma passada no laboratório de química e, como MacGyver, desenvolve alguma coisa. O cara cria umas boleadeiras com algum tipo de líquido químico, cara. É um gênio, né? E então a luta começa. O Dr. Octopus, na trairagem, tenta atacar o Homem-Aranha por trás, mas o sentido de aranha salva ele. E movendo-se tão rápido quanto um cavaleiro de ouro, ele consegue quebrar 2 frascos cheios daquela química dele em 2 braços do Dr. Octopus. Não sem antes levar um soco, né? Na verdade, esse componente químico funde os braços metálicos do Dr. Octopus, mas esse não parece estar muito preocupado com isso. Ele começa a encurralar o Homem-Aranha e usa os 2 braços recém-fundidos como um taco. E em um momento de desespero, o Homem-Aranha se agarra nos 2 braços mecânicos sobressalentes. Ele espera o momento preciso e dispara uma teia contra os olhos do Dr. Octopus. Ainda assim, os braços continuam a puxar o Homem-Aranha em direção ao Doutor. Sem poder largar os 2 braços mecânicos sobressalentes, o Doutor se aproveita e começa a dar uma saraivada de soco na cara do Homem-Aranha. Mas em um momento preciso, ele acerta um soco bem dado na cara do cidadão. O Dr. Octopus desmaia e ele aproveita para neutralizar os braços mecânicos com a ajuda da teia. E ouvindo o barulho da luta dos dois, os militares suspeitam que alguma coisa está acontecendo. O que logo é confirmado pelo sinal do Homem-Aranha. A poucos metros dali, eles encontram o Dr. Octopus devidamente amarrado e entregue. No entanto, ainda resta uma última coisa para o Homem-Aranha fazer. Ele escala um edifício e finalmente chega ao seu destino. Na verdade, ele queria encontrar Johnny Storm e agradecer a ele pelo discurso que ele tinha feito. Basicamente, se não fosse por isso, ele dificilmente teria voltado para um segundo round contra o Dr. Octopus. E obviamente o Tocha Humana fica sem entender PN. E no dia seguinte o Tocha Humana demonstra como seus poderes voltaram a pleno vapor. Putz, trocadilho. Flash aproveita para tirar um sarro da cara do Peter, dizendo que o Tocha Humana e o Homem-Aranha são verdadeiros homens. Tá certo. E assim termina a HQ com a primeira aparição do Dr. Octopus. E pela primeira vez o Peter Parker não conseguiu entregar fotos do caso, mas como o próprio narrador diz, ele não dá a mínima. E
como sempre, o link para comprar essa história está na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do quarto vídeo do canal. Se gostaram, não se esqueçam de dar uma curtida e de se inscrever, beleza? Então fui ver o filme do quarteto e sinceramente eu não me decepcionei, porque eu já não esperava muita coisa dele. Enfim, na descrição desse vídeo eu vou colocar um resumo que eu escrevi da história. Nada tão excepcional assim. Então é isso, pessoal. Valeu, Oreno Katida e Inter.